Você já reparou que alguns desenhos conseguem atravessar décadas sem perder a relevância? Não importa quantos anos passem, basta ouvir alguns segundos da abertura para que milhares de pessoas voltem imediatamente para a infância. E poucos desenhos representam isso tão bem quanto os Jovens Titãs. Lançado em uma época em que os super-heróis ainda não dominavam os cinemas como acontece hoje, o desenho conseguiu algo raro: apresentar personagens da DC para uma geração inteira e transformar heróis relativamente desconhecidos em verdadeiros ícones da cultura pop. Mas o mais curioso é que os Jovens Titãs nunca foi apenas um desenho de ação. Por trás das lutas, dos vilões e dos poderes, existia uma série que falava sobre amizade, confiança, amadurecimento, família e até mesmo solidão. E é exatamente por isso que, mesmo mais de 20 anos depois, tanta gente ainda continua tendo um carinho imenso por essa animação. Então já deixa o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais fãs dessa obra incrível, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e principalmente ajude a hypar esse vídeo para que mais pessoas possam relembrar esse clássico. E agora sim, bora voltar para 2003. Os Jovens Titãs. No início dos anos 2000, a animação passava por um momento muito interessante. Séries como Liga da Justiça, Batman do Futuro e Samurai Jack mostravam que os desenhos podiam contar histórias mais elaboradas sem deixar de ser divertidos para o público jovem. E foi nesse cenário que a Warner Bros. Animation decidiu apostar em uma nova adaptação dos personagens da DC Comics. Em vez de focar nos heróis mais famosos, a escolha foi uma equipe formada por adolescentes com personalidades completamente diferentes. A série foi desenvolvida por Glen Murakami, com participação de Sam Register e David Slack no desenvolvimento do projeto. A inspiração veio principalmente dos quadrinhos dos Novos Titãs, que fizeram enorme sucesso nos anos 80, graças ao trabalho de Marv Wolfman e George Pérez. Mas a proposta não era simplesmente copiar os quadrinhos. Os criadores misturaram elementos dos gibis americanos com a forte influência dos animes japoneses, e isso pode ser percebido nas expressões exageradas dos personagens, nas cenas cômicas e até mesmo na abertura da série. O resultado foi algo único. Não parecia totalmente um desenho americano tradicional, mas também não era um anime. Era uma combinação que acabou criando uma identidade própria e extremamente marcante. A estreia aconteceu em 19 de julho de 2003, no Cartoon Network dos Estados Unidos, e o impacto foi imediato. A série rapidamente chamou a atenção do público e conquistou excelentes índices de audiência para o canal. Poucos meses depois, os fãs brasileiros também tiveram a oportunidade de conhecer o grupo. No Brasil, Os Jovens Titãs estreou em 7 de dezembro de 2003 pelo Cartoon Network. Mais tarde, a série também foi exibida pelo SBT, ampliando ainda mais sua popularidade entre as crianças e adolescentes da época. A história era centrada em 5 jovens heróis que viviam juntos na famosa Torre dos Titãs, localizada na cidade fictícia de Jump City. Agora eu sou o garoto voador. Já estava perto de Gotham City quando o Estelar destruiu o foguete nas minhas costas. Onde está o Robin? Estelar. Não sabemos. O líder da equipe era Robin. Mesmo sem possuir superpoderes, Robin compensava isso com inteligência, estratégia, treinamento e uma determinação quase obsessiva em proteger seus amigos. Ao seu lado está Estelar, uma princesa alienígena do planeta Tamaran. Apesar de sua enorme força e capacidade de voar, ela também era uma das personagens mais inocentes e carismáticas da série. Também tínhamos ainda Cyborg, metade humano e metade máquina. Além de ser a principal força física da equipe, ele também era responsável por boa parte do humor do desenho. Mutano era provavelmente o personagem mais engraçado do grupo. Com a capacidade de se transformar em praticamente qualquer animal, ele garantia muitas cenas divertidas, mas também possuía momentos surpreendentemente emocionantes. E completando a equipe estava Ravenna, misteriosa, reservada e extremamente poderosa. Ravenna rapidamente se tornou uma das personagens mais populares da série. Sua ligação com forças sombrias e sua constante luta para controlar as próprias emoções renderam algumas das histórias mais marcantes do desenho. E o que tornava os Jovens Titãs especial era justamente a dinâmica entre esses 5 personagens. Eles discutiam, erravam, discordavam, mas continuavam sendo uma família. Enquanto muitos desenhos da época focavam apenas na ação,
Os Jovens Titãs investia bastante tempo no desenvolvimento dos relacionamentos entre os membros da equipe. E isso fez toda a diferença. Cada temporada costumava dar mais destaque para um personagem específico. Robin enfrentava seus conflitos com Slade. Ravenna lidava com a ameaça representada por seu pai, Trigon. Mutano explorava seu passado ligado à Patrulha do Destino. Stellar encarava questões envolvendo sua família e seu planeta natal. E Cyborg passava por histórias relacionadas à sua própria identidade. Essa estrutura permitiu que praticamente todos os integrantes recebessem momentos de destaque ao longo da série. E falando em destaque, é impossível falar dos Jovens Titãs sem mencionar seus vilões. Slade se tornou um dos antagonistas mais memoráveis da animação. Frio, calculista e extremamente manipulador, ele representava uma ameaça constante para Robin e para toda a equipe. Mesmo décadas depois, muitos fãs consideram Slade um dos melhores vilões já vistos em uma animação de super-heróis. Outro personagem inesquecível era o mestre dos jogos, sem falar na Irmandade do Mal, que teve grande importância nos episódios finais da série. Mas talvez o arco mais grandioso tenha sido o de Trigon. A chegada do pai de Ravenna elevou a escala da história a um nível completamente diferente, colocando o destino do mundo em risco e entregando alguns dos episódios mais elogiados de toda a produção. Outro detalhe interessante é que o desenho nunca teve medo de equilibrar momentos sérios com humor. Era comum vermos uma batalha épica sendo seguida por uma discussão sobre comida, videogames ou tarefas domésticas dentro da Torre dos Titãs. Essa mistura ajudava a tornar os personagens mais humanos e próximos do público. A própria abertura da série também contribuiu bastante para o seu sucesso. Interpretada pela banda japonesa Puff M Yumi, ela se tornou uma das músicas mais conhecidas da história do Cartoon Network. Até hoje, basta ouvir os primeiros segundos para que muitos fãs comecem a cantar automaticamente. Ao longo de sua exibição original, Os Jovens Titãs acumulou 5 temporadas e 65 episódios. A série chegou ao fim em 2006 e ainda recebeu o filme Os Jovens Titãs, Missão em Tóquio, lançado no mesmo ano. E talvez um dos motivos pelos quais o desenho continue tão lembrado seja justamente a sensação de que ainda havia muitas histórias para contar. O último episódio deixou diversas interpretações entre os fãs e alimentou discussões que continuam acontecendo até nos dias de hoje. Muitos dos espectadores que acompanhavam o desenho em 2003 cresceram, mas nunca esqueceram aqueles personagens. Quando o reboot, Os Jovens Titãs em Ação, estreou em 2013, ficou evidente o tamanho do carinho que o público ainda sentia pela versão original. Mesmo sendo produções completamente diferentes, a comparação entre elas mostrou o quanto a série de 2003 havia marcado uma geração inteira. A série conseguiu apresentar valores importantes sem parecer uma lição de moral. Conseguiu misturar ação, humor, aventura e emoção de uma forma extremamente natural. E acima de tudo, conseguiu criar personagens que permanecem vivos na memória dos fãs, mesmo depois de mais de 2 décadas. Tô seguindo uma pista do Slade do outro lado da cidade. Vocês podem dar conta disso sem mim? Trabalha para o Slade, ô valentão? O X trabalha sozinho. E se você assistiu esse desenho na infância, provavelmente ainda lembra exatamente da sensação de chegar da escola, ligar a TV e ouvir aquela abertura inesquecível começando. E se esse vídeo trouxe um pouco dessa nostalgia de volta, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que também cresceu assistindo os Jovens Titãs e me conta aqui nos comentários, qual era o seu personagem favorito da equipe. Clique na playlist aqui do lado para mais vídeos com os melhores animes e desenhos de todos os tempos. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.